Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Lucas, esse é o canal Lucas Cozinha e no vídeo de hoje a gente vai fazer cookies com gotas de chocolate, aqueles clássicos que todo mundo ama. Só que a diferença desses cookies é que na receita a gente vai usar manteiga derretida, o que facilita a vida porque você não precisa esperar a manteiga chegar na temperatura exata para bater ela com açúcar. E um outro diferencial é que essa receita leva uma gema a mais. E essa gema a mais deixa os cookies ainda mais macios por dentro, o que eu acho uma delícia. Então vamos começar. Para começar a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. São 150 gramas de manteiga sem sal. Se manteiga com sal é a única coisa que você tem em casa, não tem problema. Pode usar, só lembra de omitir o sal que a gente vai adicionar depois. 125 gramas de açúcar mascavo. Eu gosto de usar o claro, mas você pode usar o escuro se você só tiver ele. 100 gramas de açúcar refinado. 300 gramas de farinha de trigo normal sem fermento. Um ovo inteiro e uma gema. 2 colheres de chá de essência ou extrato de baunilha, meia colher de chá de bicarbonato e 1/4 de colher de chá de sal. Bom, eu começo derretendo a manteiga. Você pode fazer isso tanto no micro-ondas quanto no fogão. Eu vou fazer no fogão. Só toma cuidado para não queimar a manteiga. Bom, já derreti a manteiga e deixei ela esfriando porque a gente não pode colocar ela fervendo aqui. Assim que ela estiver morna, é só transferir para a batedeira. Eu estou usando aqui uma batedeira planetária, mas você pode usar uma batedeira comum, dessas mais simples, ou na verdade, para essa receita você pode até usar uma tigela e uma colher de pau, que funciona bem também, porque a gente não vai precisar mexer demais com a massa. Depois de adicionar a manteiga, eu adiciono o açúcar mascavo e o açúcar refinado. Lembrando que todos os ingredientes também vão estar na descrição do vídeo. E a gente começa a bater agora, até isso tudo tá bem misturado. Aí é sempre bom dar uma parada e dar uma raspada nas laterais da tigela. Bom, aí agora tá ótimo, não precisa bater muito e a gente vai adicionar o ovo e a gema. Por que que eu uso aqui ovo e gema gelados? Porque aí a gente não vai precisar levar essa massa para a geladeira para firmar antes de assar. Como os ovos estão gelados, a gente pode fazer a massa e levar direto para o forno. Então, uma gema e um ovo inteiro. E a essência ou extrato de baunilha. Agora é só continuar a bater. Pronto. É só bater a massa até ela ficar assim. Cremosa, aerada, bem levinha. E agora a gente pode continuar. Para continuar agora a gente precisa pegar a farinha e misturar o bicarbonato. E na receita original, que aliás eu não falei, mas eu tirei, óbvio, do livro da Nigella, mas na receita dela não vai sal. Mas como eu sempre gosto de adicionar um pouquinho de sal em qualquer doce, porque eu acho que ele realça os sabores e deixa tudo mais gostoso, eu vou colocar 1/4 de colher de chá de sal. Mas, como eu disse no começo do vídeo, se você usou manteiga com sal, omite esse passo e só mistura a farinha com o bicarbonato. Então, 1/4 de colher de chá nivelada de sal. E é só misturar bem. E agora a gente vai misturar esses ingredientes secos na batedeira. E agora é muito importante não bater demais. Se você bater demais essa massa, os cookies vão ficar duros. É só misturar até tudo ficar bem homogêneo.
E eu gosto de fazer isso em partes. Eu coloco mais ou menos 1/3 dos secos na batedeira. Vai devagar para não fazer uma nuvem de farinha na cozinha. Dá sempre uma raspada nas laterais. Se você estiver usando uma batedeira, porque se estiver com a colher de pau, fica até mais fácil. Mais 1/3 dos secos. E agora a última parte dos secos. Bom, é assim que a massa tem que ficar, ela fica bem consistente. Aí eu só gosto de dar uma última misturada com a espátula, pegar lá no fundo que às vezes fica um pouco de farinha sem misturar. Nas beiradas da tigela também. E aqui é só dar uma última batida só para isso tudo misturar bem. E agora, por último, que eu ainda não tinha falado na receita, a gente vai precisar de 325 gramas de chocolate em gotas, ou você pode usar também pedaços de chocolate se você não tiver em gotas. E eu tinha deixado eles na geladeira, que eu prefiro porque aí na hora de assar os cookies eles mantêm melhor o formato. Eu estou usando aqui metade chocolate amargo e metade chocolate ao leite, mas você pode usar tudo chocolate amargo, tudo chocolate ao leite, pode colocar chocolate branco, pode adicionar castanha. O que vocês preferirem, é só manter mais ou menos essa quantidade de 325 gramas. Agora é só misturar aqui na massa. E bater de leve até tudo ficar bem incorporado e homogêneo. Pronto. E é só isso. Bom, agora a massa está pronta. Eu já pré-aqueci o forno a 180 graus. E é legal pré-aquecer por pelo menos 15 minutos antes de você colocar os cookies no forno, para ele estar na temperatura certa. E aí depois eu peguei uma assadeira, de preferência com as bordas rasas. Eu passei um pouquinho de manteiga, forrei com papel manteiga e passei mais um pouquinho de manteiga por cima só para garantir que não vai grudar nada. Vocês vão ter que assar esses cookies em 2 vezes, porque não dá para colocar eles muito juntos aqui, porque eles espalham e se a gente colocar muitos cookies eles vão grudar um no outro, vai formar um cookie só gigante. E aí agora então a gente só precisa bolear eles e colocar aqui. Você pode usar a colher para bolear os cookies, ou você pode também usar um desses medidores padrão de 1/4 de xícara, 60 ml, que é o tamanho padrão que eu vou fazer aqui. E aliás, eu recomendo que vocês façam todos os cookies do mesmo tamanho para eles assarem de forma uniforme. E eu prefiro usar, na verdade, isso daqui, que é uma colher de sorvete, dessas com esse mecanismo aqui, mas que eu sempre uso tanto para bolear cookies quanto para porcionar massa de muffin, de cupcake, e eu recomendo muito que vocês comprem um desses se vocês gostam de assar esse tipo de coisa em casa, porque facilita muito a vida e você tem certeza de que todos os cookies estão saindo do mesmo tamanho. Aliás, o tempo de forno que eu vou falar aqui para vocês é para cookies nesse tamanho aqui, boleados em xícara de medida padrão ou nessa colher de 60 ml.
Se vocês fizerem os cookies maiores ou menores, eles vão demorar menos ou mais tempo para assar. Então vocês vão ter que ficar de olho no forno. Então eu vou começar aqui boleando os cookies. Para quem não tiver a colher de sorvete e quiser usar o medidor, é só usar o medidor padrão de 1/4 de xícara com capacidade para 60 ml. Aí é só passar a massa para dentro dele. Agora é só tirar do medidor. Dar uma leve boleada nele e colocar para assar na mesma distância do que a gente fez antes. Bom, aqui eu coloquei 6 cookies na assadeira. Se você nunca fez cookies em casa, deve estar estranhando que eles estão umas bolinhas aqui na assadeira, né? E cookies geralmente eles são mais achatadinhos. Mas é assim mesmo, a gente leva eles pro forno assim, e aí quando eles forem assando, eles vão abaixando e vão ficando naquele formato que a gente conhece. Não, eu sei que é meio tentador, mas não amassa esses cookies aqui antes de levar para o forno, porque senão eles vão ficar muito finos depois de assados e eles não vão ficar com aquela textura macia por dentro, eles vão ficar super crocantes e não vai ficar legal. É assim mesmo, eles têm que ir para o forno gordinhos assim, e eu vou levar para o forno por mais ou menos 15 minutos, mas como eu sei que cada forno é diferente, pode ser que no seu demore menos ou que demore mais. O que você quer desses cookies aqui? Você quer que eles saiam do forno com as beiradas douradas, mas não super douradas, e aqui o centro, se você apertar, você vai perceber que tá mole, vai parecer que tá cru ainda, mas não tá, não continua assando, porque depois que eles esfriam, eles chegam no ponto certo. Se você voltar pro forno e continuar assando, eles vão ficar duros. Então eu vou levar pro forno por mais ou menos 15 minutos. Enquanto essa fornada assa, eu levo a massa para a geladeira, porque senão, como tem muita manteiga aqui, ela vai derreter e a massa vai ficar muito mole. E se vocês não quiserem assar todos os cookies de uma vez, o que dá para fazer também é porcionar eles numa assadeira, levar a assadeira pro congelador e assim que eles estiverem totalmente congelados, é só tirar eles dali e colocar eles naqueles saquinhos próprios para congelar e depois assar como vocês estão assando esses cookies aqui, só que aí eles congelados vão demorar um pouquinho mais no forno. Bom, eu acabei de tirar eles do forno, os meus ficaram 17 minutos. Depois que você tira, é assim que eles têm que ficar. Levemente dourados nas bordas, e quando você aperta eles aqui no centro, ó, eles estão molinhos ainda, então parece que eles estão crus, mas na verdade é só esperar esfriar que eles chegam no ponto e eles ficam macios por dentro e crocantes por fora. Bom, depois de frios, os cookies estão prontos e aí eles ficam assim, crocantes por fora e bem macios por dentro, do jeito que eu mais gosto. Esses cookies ficam uma delícia, como vocês viram também leva muito pouco tempo para fazer, porque não precisa levar a massa para gelar antes de levar para o forno. É isso, espero que vocês tenham gostado. Quem fizer essa receita não esquece de me contar o que achou. Se gostou do vídeo, não deixa de dar um like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e não esquece de clicar no sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.